Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Um domingão de reflexão aqui no seu canalzão no YouTube. Não sou Fausto Silva, mas posso chegar lá. Aquele Fausto das antigas, né? Maior, né? Agora ele está mais leve, literalmente falando. Vamos lá, notícias do São Paulo. O técnico da seleção da Venezuela, o argentino José Pekerman, convocou a seleção venezuelana para 2 amistosos que vão acontecer em Viena, na Áustria. Um contra a Islândia, outro contra os Emirados Árabes Unidos. E qual não é a surpresa? Nahuel Ferrarese está entre os convocados. Um dos principais reforços do São Paulo, Ferrarese, nos últimos jogos, mostrando até uma certa tranquilidade na zaga do São Paulo, inclusive deve ser titular hoje contra o time do Ceará. O Nahuel Ferrarese está entre os convocados do Pekerman para esses 2 amistosos. Notícias do São Paulo, que pega o Ceará lá no Castelão, que deve ter mais de 40 mil pessoas, mesma pontuação. Vai ser complicado para o São Paulo, porque o Vina e também o Jô estão de volta, cumpriram suspensão. As 2 equipes têm 31 pontos, estão a 5 da zona do rebaixamento, pelo menos na abertura dessa rodada, e vamos ver como é que a coisa fica. No banco, o São Paulo deve ter alguns jogadores que foram titulares na temporada com o técnico Rogério Ceni. Casos do Nestor, do Igor Gomes, também do Patrick, o Andrés Colorado, que não esteve entre os titulares e não tem apresentado um bom futebol, também aparece como opção. O Rafinha deve ficar no banco também, assim como o goleiro Jandrei. Está de volta o Felipe Alves. Do outro lado, o Lúcio Gonzalez, aliás, um reencontro com o técnico Rogério Ceni, os 2 que foram atletas aqui no futebol brasileiro, depois de 17 anos. O Lúcio Gonzalez deve escalar o time do Ceará com uma formação que o São Paulo até já conhece. O São Paulo teve batalhas complicadas contra o time cearense nessa temporada de 2022, inclusive na Copa Sul-Americana. Deve jogar com João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. Richard, Richardson e Vina, Lima, Mendonça e Jô. Jogadores que já estiveram no Corinthians e deram muito trabalho para o técnico Rogério Ceni no time do São Paulo e até para outros treinadores. No confronto direto, a vantagem é do São Paulo contra os cearenses. São 22 jogos, 11 vitórias, 9 empates e 2 derrotas. Só 2 vitórias do time cearense. O São Paulo, nesses confrontos, fez 39 gols e tomou 21, num total de 60 gols. Ou seja, deve ser um jogo com bastante gols pela correria que impõe o time do técnico Lúcio Gonzalez e até a característica do próprio Ceará. Miranda e Éder estão suspensos, o São Paulo provável, com Gabriel Neves, Arboleda, Nicão, André Anderson e Caio Mateus ainda no departamento médico. O São Paulo deve jogar com Felipe Alves, Rafinha ou Igor Vinícius, Ferrarese, Luizão ou Diego Costa, Reinaldo ou Wellington. O Rogério Ceni vai com força praticamente máxima, mas está de olho, claro, no dia 1º de outubro, lá contra o Independente Del Valle, valendo o título da Sul-Americana. Seguindo o São Paulo, meio-campo com Pablo Maia, Galopo, Thales Costa e Alisson. Lá na frente, Bustos e Caleri ou Luciano. O Caleri não marca há 8 jogos, talvez até ganhe um descanso no tempo para começar essa partida. Faltam 13 passos importantíssimos para o São Paulo para encerrar essa temporada. É por isso que a gente vai falar da reflexão do técnico Rogério Ceni. Depois da vinheta, 13 passos numa temporada em que o São Paulo, até agora, é o time brasileiro que mais vezes entrou em campo. Vinheta no ar, vamos lá. Opa, voltando depois da vinheta, o São Paulo é o time brasileiro que mais vezes entrou em campo. Eu vou te dar esses números daqui a pouquinho, mas vou ressaltar o Campeonato Brasileiro, que o técnico Rogério Ceni, no meio do caminho, não era essa a intenção era o foco no Campeonato Brasileiro, mas as coisas foram acontecendo nas Copas, tanto do Brasil como a Sul-Americana, e ele acabou sendo forçado a optar
pelas Copas. E está na final da Copa Sul-Americana e chegou até a semifinal da Copa do Brasil. O São Paulo no Campeonato Brasileiro, 26 jogos. Ou seja, de 26 vezes que entrou em campo, 20 não conseguiu ganhar. Foram apenas 6 vitórias. Com 13 empates, o empate pesa bastante. Claro que a derrota pesa mais, mas o empate, valendo 3 pontos cada vitória, o empate pesa muito. E foram 7 derrotas, 33 gols marcados e 31 gols sofridos. Um equilíbrio muito grande e o São Paulo precisa reagir no Campeonato Brasileiro para desafogar de vez, faltando esses 13 passos para terminar a temporada. Por quê? Porque são 12 jogos no Campeonato Brasileiro e mais a partida final da Copa Sul-Americana, lá no dia 1º de outubro, lá que não é tão longe assim. Tem esse jogo contra o Ceará, depois tem o Avaí e aí já é o jogo final da Copa Sul-Americana, valendo o título, valendo a volta na Libertadores. O São Paulo, pois bem, vamos falar dos números. O São Paulo entrou em campo até agora 64 vezes, pode terminar a temporada com 77. O Flamengo, que disputou inclusive o Mundial de Clubes, disputou 62 jogos. O Palmeiras 62, o São Paulo 64. O Flamengo também 62. Nessa projeção, o São Paulo hoje tem 64, o Flamengo vai fazer 2 finais, o São Paulo apenas uma, então o São Paulo deve terminar a temporada como a equipe brasileira com mais partidas. Em 64 jogos até agora, o São Paulo ganhou quase a metade, foram 29 vitórias, com 19 empates e 16 derrotas. Pois bem, o técnico Rogério Ceni fez uma avaliação, é um olho cá, outro lá. Por que um cá, outro lá? Porque não pode abrir mão mais do Campeonato Brasileiro e, claro, é óbvio, não pode abrir mão também da Copa Sul-Americana. É ou não é, Rogério? Um balanção nesse domingão aqui no seu canalzão. Diz aí, Rogério. Eu quero tentar fazer o São Paulo se sentir campeão novamente. E seria, todos podem colocar, a Libertadores, lógico que a Libertadores é mais importante que a Sul-Americana. Mas a Sul-Americana, ela te dá um título internacional, uma vaga direta para a Libertadores, uma chance de uma recopa contra Atlético ou Flamengo, né, numa final. Ou seja, envolve muita coisa de planejamento. Então, assim, as pessoas, o cara não liga. Não, lógico, eu sou o cara que mais valorizo. Eu trabalhei desde os 13 anos de idade, trabalhei no Banco do Brasil, vou fazer 50, faz 37 anos que eu trabalho ininterruptamente. Então eu dou valor àquilo que o clube me proporciona. Agora, é um momento de dificuldade, como tantos clubes já passaram, e que você não consegue ver uma luz, assim, a curto prazo, uma luz no fim do túnel. Agora todos estão tentando, é o que eu falo, todos estão tentando fazer o melhor para que o clube saia dessa situação. Chegar a uma final de Paulista, infelizmente nós perdemos. E nós perdemos também por um grande time que tem, hoje, bem estruturado. Chegamos na semi da Copa do Brasil, perdemos para um clube que está um passo à nossa frente hoje, né? Temos a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, que nós não foi uma escolha. Eu, por mim, teria escolhido o brasileiro mas os jogos escolheram por si só, não fui eu. Aquela derrota para o Palmeiras nos acréscimos do brasileiro mudou todo o planejamento. E hoje nós nos encontramos numa situação que era inesperada para o Campeonato Brasileiro, mas numa situação nas Copas que era completamente inesperada por todos, de chegar numa semifinal e numa final. Só que nós tivemos que mudar o foco, não porque eu quis ou por escolha. O caminho se mostrou assim. É que nem jogador, joga um jogo, o cara se escala para o próximo, ele e nós foi assim. Então foi acontecendo. O que era primário para nós, que era o Campeonato Brasileiro, acabou através das escolhas. E também do momento que nós tivemos com muitos desfalques, nós não tínhamos time. Ou a gente colocava um time B no brasileiro para tentar passar nas Copas, ou a gente morreria. Então foram escolhas que foram sendo feitas e hoje a situação é essa. É uma semifinal de Copa do Brasil que a gente chega, perde para o Flamengo, mas tenho orgulho de ter no mínimo competido de igual para igual. Chega a final da Sul-Americana, que se a gente vencer será fantástico, se a gente perder poderá ser classificado como um ano ruim para as pessoas mais resultadistas, né? E no brasileiro nós precisamos reagir, nós não podemos ficar na 13ª, nós temos que tentar subir. Não vamos mais conseguir chegar entre os 6, mas nós temos que subir o máximo possível no Campeonato Brasileiro para não correr riscos e para tentar
ainda uma vaga, quem sabe, para uma pré-Libertadores, né? Nós temos que tentar. Eu concordo em tudo que disse o técnico Rogério Ceni. Claro, tem a importância o título, claro que é importante o Campeonato Brasileiro, claro que essa determinação dele de ser campeão é bastante grande, claro que o São Paulo tem muitos jogos e isso aí realmente pesa, o elenco do São Paulo não é tão grande assim. Eu comparei com Palmeiras e Flamengo, que tem os elencos mais fortes do Campeonato Brasileiro hoje, claro que o Atlético Mineiro também, mas anda derrapando bastante. Inclusive, o Lisca aprontou, hein, para cima do Atlético Mineiro, hein? Vitória do Avaí na estreia contra o Atlético Mineiro nessa rodada aí. O Campeonato Brasileiro não é fácil, não. O Avaí pontuando acende ainda mais o alerta para outras equipes. E até porque o Cruzeiro está pertinho de subir, já venceu no final de semana, deve subir já nesse meio da próxima semana. O Campeonato Brasileiro do ano que vem não vai ser fácil, não tem time pequeno, não. Só time de camisa, só time tradicional está se avizinhando para subir e aí o Campeonato Brasileiro vai ser mais pegado ainda, é preciso se estruturar agora. Eu concordo com tudo que disse o técnico Rogério Ceni, agora é o foco no Ceará, depois o foco no Avaí e logo na sequência o foco na decisão da Copa Sul-Americana contra o forte Independente Del Valle. O São Paulo não tem um elenco tão forte assim e sofreu com muitas contusões ao longo da temporada. O cara que chega para usar a camisa 10, uma grande contratação no começo do ano e passa metade do tempo no departamento médico, é meio falta de sorte do técnico Rogério Ceni. Estou falando do Nicão. O Gabriel Neves demorou para entrar nos trilhos, para se adaptar ao esquema de jogo do técnico Rogério Ceni. Aí o que acontece? Quando ele entra, vira um dos principais jogadores, ele vai para o departamento médico, também se machucou. Caio Mateus, o menino da base, do sub-20, servindo a seleção sub-20, acaba se machucando, era uma das esperanças, e aí perdeu o Gabriel Sara, que foi negociado, que também passou boa parte no departamento médico, e aí tem o zagueiro Arboleda, talvez o principal do sistema defensivo hoje do time do São Paulo, e muito tempo no departamento médico também, correndo, inclusive, esse risco de ficar, grande risco, de ficar fora da Copa do Catar. Pois bem, o Rogério Ceni, com todas essas dificuldades, com alguns erros, é verdade, ele acabou levando o São Paulo bem longe. Agora precisa ficar longe mesmo da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E se puder, nesses 13 passos restantes, conseguir um título, conseguir a volta para a Libertadores, o Rogério colocou aí um condicional, ele está de olho também na pré-Libertadores, porque sabe como é que é. A final da Sul-Americana é um jogo só contra um time que veio da Libertadores, que é o Independente Del Valle, contra um time perigoso num campo neutro, vai ser em Córdoba, na Argentina, tudo pode acontecer. Então o São Paulo não pode ficar dependendo só desse jogo, não. Óbvio que o São Paulo vai fazer de tudo para ser o campeão da Copa Sul-Americana, seria um título internacional depois de 10 anos, o último foi na própria Sul-Americana, quando o Rogério Ceni era o capitão e o goleiro do time do São Paulo, e deu a taça para o Lucas Moura, lembra, o Luquinhas? Ele levantou a taça no estádio do Morumbi porque era a despedida do Lucas Moura. Aliás, quanta falta faz o Lucas Moura, quanto ele poderia ajudar o time do São Paulo nesse momento. Esse é o resumão desse domingão. E agora é ficar de olho nesse jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro contra o Ceará. É fora de casa, com mais de 40 mil torcedores, com o calor, com o campo grande, com o gramado que não é tão bom assim, mas o São Paulo tem que superar tudo isso para respirar um pouco mais aliviado no Campeonato Brasileiro, porque se deixar para depois, a coisa pega. Tá bom? Bom domingo para você, a temperatura está ficando mais amena aqui no Sudeste brasileiro. Beijo no seu coração, até a próxima, valeu!